E aí pessoal, tudo certo? Tô aqui mais uma vez em Gramado e tô voltando pro hotel à noite. Então vou aproveitar aqui essa caminhada noturna para fazer mais um vídeo aí para vocês. Dessa vez sobre um tema interessante que é o da dissimulação. Já falei no canal algumas vezes sobre isso, mas não da maneira que eu vou falar. E acredito que eu não fiz nenhum vídeo inteiro, né, sobre a questão da dissimulação. E ela é de suma importância até para a compreensão da filosofia em geral, porque se a gente pensar bem, em muitas épocas distintas, esse tema veio à tona. Então se a gente pega os moralistas franceses, por exemplo, talvez foram os que mais trabalharam, né, aí há 400 anos atrás isso. Ou seja, a gente pega ali desde Pascal, depois La Bruyère, La Chefoucauld, Valvenargues, mais tarde Chamfort e daí em diante, todos eles abordam o tema da dissimulação, certo? Então é um tema bem interessante e aqui eu vou trazer um outro viés sobre ele, relacionado à questão do poder e do ego também, daí em diante. Antes disso, porém, mais uma vez aí, quem não ouviu ainda meu álbum de composições novo, basta clicar aí no link que vocês vão ser direcionados, né, o link na descrição do vídeo. É um álbum com várias composições e, enfim, quem não escutou dá uma passada lá no Spotify e tudo mais, né? Chama-se Personagem de Si o álbum. Pois bem, a questão que a gente deve se perguntar primeiramente é a natureza da dissimulação, o porquê existe a dissimulação e daí em diante, e um pouco do que eu vou falar vai tentar responder isso, ainda que parcialmente, né? Porque é um tema inesgotável, vamos dizer assim. Mas vamos poder de um modo mais prático. Vocês já notaram que a dissimulação ela existe quase como um sinônimo de cultura e civilização? O que eu quero dizer com isso? Que na verdade a gente pode pensar o próprio desenvolvimento da civilização a partir do ponto de vista da própria dissimulação. O que eu quero dizer com isso, né? Pensem no seguinte: nós temos a questão instintiva de um lado, certo? E temos de outro a questão da vaidade e também no centro de tudo a questão do poder. Então, de um lado, os nossos instintos, eles são podados pelas questões civilizatórias, certo? Isso todo mundo compreende. Então a gente não pode levar os instintos até a frente, você não pode fazer o que você quer no sentido instintivo. Então a gente é como que podado nesse sentido, né? Através da educação no geral e daí em diante. Só que, parcialmente, se a gente pensar bem, na medida em que esses instintos eles são coagidos por outras coisas, nós temos o quê? Que dissimular aquilo que vem através de determinados instintos que são coagidos, certo? Ou seja, você não apenas não leva determinados instintos à frente, mas você também, então, tem que dissimular os comportamentos que vão demonstrar aquilo ali, certo? E até um nível onde ele sequer é notado, ou seja, onde essa dissimulação das questões instintivas, vamos dizer assim, elas não são nem sequer notadas, né? Então, de um lado a gente tem isso, a dissimulação a partir da questão instintiva. De outro a gente tem a questão da vaidade humana. Então, um dos próprios moralistas franceses tem essa frase, né? Tudo é vaidade. Ou seja, tudo em sociedade, se a gente pensar, tem o componente da vaidade, que é basicamente algo voltado para os outros, certo? Aquela questão da gente, aquela determinada pessoa faz tudo para os outros, para o olhar do outro e daí em diante. Então o muito vaidoso, aquela pessoa muito vaidosa, que às vezes pode ser vazia também, ela só faz tudo para os outros, certo?
Então a vaidade sem o orgulho era um problema. Por quê? Porque o orgulho ele te traz um centro egóico, vamos dizer assim, né? Ele proporciona o fato de que você é cheio de si mesmo, né? E então, quando você faz algo para os outros, você consegue balancear com esse eu que o orgulho proporciona de um lado. Então, o equilíbrio importante é o equilíbrio entre a vaidade e o orgulho. Porém, tem muitas pessoas que são vazias de si, elas não têm orgulho. E aí, quando elas só têm vaidade, elas viram as pessoas vaidosas e que beiram a... vamos dizer assim, a futilidade, certo? Porque tudo fazem no sentido de agradar apenas os outros ou para seguir uma moda específica e daí em diante, né? Então são pessoas que vivem para a moda. Essas são as mais vaidosas. Legal esses hotéis aqui atrás, muito bonitos. Beleza? Entendi, não. O cara parou ali. Enfim, desconcentrei aqui. E daí em diante, tá? Então a gente tem a questão da dissimulação a partir também das questões da vaidade. Por quê? Porque a vaidade ela também não pode ser mostrada a todo e qualquer momento. Então, o que acontece? A dissimulação vem aí como elemento também em cima da questão da vaidade ou de determinados atos vaidosos, vamos dizer assim. Então, mais um sentido para ela. Se a gente pensar que o tempo inteiro as pessoas estão fazendo coisas para mostrar para as outras, só que nesse processo elas não podem mostrar que estão querendo mostrar, vamos dizer assim, vem o elemento da dissimulação. Então, imagine que em quase todo ato tem esse componente, certo? Ou em muitos dos atos tem esse componente de uma dissimulação mesclada com vaidade. E um terceiro ponto interessante é a vaidade, é a dissimulação vinculada à questão do poder. Ou seja, se a gente pensa que há um sentido em certa expansão do poder, do nosso poder, né? Seja um poder corporal, seja um poder intelectual, psicológico, enfim, várias esferas do poder. Quando a gente pensa nesse sentido, o que a gente tem, na verdade, né? A gente também precisa da vaidade para dissimular essa expansão. Então, ou seja, esse jogo do poder e o poder também como jogo, ele como que não pode ser mostrado no seu sentido mais cru e crasso, vamos dizer assim, certo? Então surge também a dissimulação como elemento de camuflar isso, vamos dizer assim, né? E isso em todos os pontos estéticos, se a gente pensar, né? Psicológico, político e daí em diante. Os políticos nunca falam o que realmente eles vão fazer, né? Eles falam algo como um pretexto para aquilo que eles querem fazer. Então, quer dizer, tudo vira um pretexto e a dissimulação está nesse meio. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês com essas três frentes? Poder, vaidade e instinto. Que então, se grande parte da nossa vida está aí dentro, né? Ou tem como muitos dos atos efeitos daí, ou seja, do poder, do instinto, da vaidade, daí em diante. Imaginem então o nível de dissimulação que na verdade a gente vive. E que o grau de civilização, para voltar ao início do vídeo, que a gente atingiu, vamos dizer assim, ele é na verdade uma expressão do grau de dissimulação que foi atingido, ou que a gente conseguiu atingir. Então, na verdade, quase que a gente pode dizer que quanto mais evoluída, entre aspas, uma sociedade é, ou mais desenvolvida em certos aspectos, mais dissimulada ela também é. E aqui a gente pode pensar a dissimulação no sentido negativo, ou seja, de falsidade, mas também no sentido positivo. Não é necessariamente uma dissimulação no sentido negativo, certo? E isso a gente pode ir ponderando para cada ponto. Mas o mais interessante é isso. Depois, então, a partir disso, tentem observar os outros, a realidade, enfim, né? A civilização no geral.
e tentem buscar aí dentro os componentes de dissimulação. Então vocês vão notar principalmente esses 3 pontos que eu elenquei para vocês, de instinto, vaidade e poder. É muito interessante a gente ver as coisas a partir desse prisma, porque tudo fica mais claro, certo? E ali onde você notaria um ato, às vezes banal, na verdade tem muita coisa ali por trás, vamos dizer assim. A gente nunca nota a complexidade da dissimulação, vamos dizer assim, porque a gente já acostumou com ela, né? Mas a cada ato, inclusive a cada fala, conversa, etc., quantas coisas não são dissimuladas, encobertas e daí em diante. Os próprios gestos, muitas vezes, eles querem mostrar uma coisa que não é a verdade, vamos dizer assim, ou o que está se passando dentro da cabeça do indivíduo, né? Por exemplo, os gestos podem dissimular uma fala, ou o contrário, a fala, a linguagem pode dissimular um gesto, que pode dissimular um pensamento daí em diante. Então tudo isso está muito ligado e é muito interessante a gente notar as coisas por esse lado, né? Então é isso, deixem aí nos comentários o que vocês acham, se faz sentido, né? E se vocês já notaram algum desses pontos aí. Então é isso, pessoal. Até mais, valeu!